Olá, olá, você ouvinte. Eu me chamo Luan César. Você acompanha a partir de agora o podcast paroquial, o mais novo projeto da Pastoral da Comunicação, PASCOM, da paróquia de São João Batista e São Francisco de Assis. Curiosidades e informações sobre a nossa igreja chegando para você, paroquiano, através das ondas de áudio. E eu sou Luiz Gustavo, e é com muita alegria que iniciamos este momento de trocas e formações. Seja bem-vinda, irmã, e seja bem-vindo, irmão em Cristo. Antes de tudo, compartilhe com seus familiares e amigos paroquianos, para que o conteúdo chegue em mais pessoas. Então, vamos lá. O tema da conversa de hoje é sobre a importância e o significado da Quaresma, que é um caminho importante para trilhar até essa Semana Santa, que já está batendo em nossa porta. Isso mesmo. Hoje contamos com a presença do nosso querido amigo seminarista William Kelson, que está residindo na paróquia São Raimundo Nonato, em Eugênio Barros, que estará nos ajudando a compreender pontos importantes desse período de grande significado para nós católicos. Então, seminarista Kelson, gostaríamos de começar agradecendo a sua presença e já com uma pergunta muito comum, que é a real significado da Quaresma. O que este período representa? Quais os seus significados? Então, eu já agradeço o convite, né, e a confiança da Pastoral da Comunicação nesse projeto muito bonito, que é levar aos corações o real sentido daquilo que celebramos enquanto liturgia. A Quaresma, ela é, como os próprios textos litúrgicos falam, ela é essa pausa em que nós, cristãos, somos convidados, cristãos católicos, somos convidados a fazer 3 encontros. O encontro conosco, o encontro com o outro e o encontro com Deus. A Quaresma, ela é uma proposta litúrgica, uma proposta eclesial que nos convida e também é uma proposta muito antiga na vida da igreja, na história da igreja. Se a gente nos coloca a pesquisar e a ver a história da igreja, nós vamos ver que a Quaresma ela é tão antiga quanto todos os outros ritos, porque ela era, antigamente, até hoje era esse período em que os catecúmenos eram preparados para serem iniciados na igreja, após o batizado. Então, tal que a Vigília Pascal tem como um dos centros o batismo, em que nós passamos de criaturas a filhos de Deus. E o período quaresmal, para todos nós, cristãos, é o período em que devemos sempre fazer os 3 gestos que o período nos pede, que é o jejum, a oração e a caridade. Dentro dessas 5 semanas, dentro desses 40 dias, nós somos convidados a olhar para os irmãos, a olhar para nós, fazermos penitência e também lembrarmos que nossa fé deve ser sempre uma fé da prática, porque não adianta fazermos os jejuns, não adianta fazermos a penitência, se tudo isso não nos conduz a olhar a realidade do outro. Então a Quaresma é esse período penitencial, período de preparação para celebrarmos a maior de todas as festas da igreja, que é o maior dos mistérios da história da humanidade, que é a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Isso mesmo, Kelson. É muito interessante saber desses pontos, né, dessas significado que a Quaresma carrega, né? Então, a gente observa que existem várias mudanças, né, que a gente pode perceber durante esse tempo da Quaresma, no próprio rito das missas e celebrações. Então, qual é o significado do uso do roxo durante todos esses 40 dias da Quaresma? Então, a gente percebe, assim como a gente percebe no tempo, nos períodos do próprio tempo, do próprio espaço cósmico, e nós observamos nos períodos de primavera, verão, inverno e outono, as mudanças tanto na coloração como na forma com que as plantas e o universo todo e o mundo todo responde a essas mudanças. E na igreja não é diferente. A liturgia ela é sempre encaixada, enquadrada e é sujeita ao tempo e ao espaço. É evidente que nos mistérios de Deus
o tempo e o espaço são hoje e sempre, né? Não existe isso. Mas enquanto igreja peregrina, enquanto seres humanos, nós somos enquadrados, nós somos inseridos no tempo e no espaço. E a igreja acompanha o tempo e o espaço, e os tempos da igreja também são assim. A primeira e mais visível mudança no período quaresmal é a coloração, que é o roxo, diferente do advento, que a igreja propõe que seja uma espécie de lilás, um roxo mais ameno. Já o período quaresmal é propriamente penitencial. E é por isso que essa mudança de coloração nos induzem, aí como foi falado anteriormente, sempre nos induzem a penitência, a olhar para nós, a olhar para o outro e estar em contato com Deus. O roxo é esse convite. O convite à conversão, o convite à penitência e o convite a abrirmos os nossos corações para isso. A própria cor nos insere no mistério que é celebrado. E é por isso que essa é a primeira mudança visível que nós percebemos no tempo da Quaresma. Então, ainda seguindo, seminarista Kelsey, qual é o motivo do período quaresmal a gente não costumar bater palmas em alguns momentos durante a liturgia? Isso deve-se exatamente ao quê? Como nós já estamos falando, né, o período quaresmal é o período de penitência, porém não é um período de tristeza. É penitência, mas não é tristeza. E aí nós temos o quarto domingo da Quaresma como... Não é uma permissão para uma alegria extrema, não, mas é, digamos assim, que uma pausa na penitência que estamos fazendo para nos lembrar que esse período não deve ser um período duro, de tristeza, não. É um período de penitência, mas é um período de alegria também. Porque todas as palmas, o aleluia, o glória, nós guardaremos para a ressurreição do Senhor. Por isso que, e também temos uma pausa e damos essa possibilidade do glória quando celebramos a Quinta-feira Santa, a missa da Ceia do Senhor, que acontece o ritual do lava-pés, também é cantado glória. Somente essa permissão para depois cantarmos tudo, seja o glória, sejam as palmas, para fazermos tudo na vigília pascal, que realmente é o momento em que nossa alegria deve ser manifestada integralmente, em palmas, em glórias e aleluias. É muito interessante a gente saber, né, dessas características desse tempo que a gente vive, e a gente vê que existem várias mudanças dentro do rito, né, dentro das celebrações, mas além disso, devemos mudar as atitudes nesse período de penitência, né? Não basta ser só dentro dos ritos da missa, das celebrações. Então, Kelson, você acredita que esse tempo de penitência também contribui com a nossa formação enquanto cristãos? E essas abdicações que a gente faz, essas penitências do período quaresmal, elas podem ser seguidas durante outros períodos do ano litúrgico? Com certeza, o convite à conversão ele é constante. Ele não é só um convite do período quaresmal, não. Ele é um período constante, a conversão. E a igreja, sabiamente, no período quaresmal, para nos ajudar, esse não é o único meio, mas é um dos meios para nos ajudar a manter o cronograma penitencial, o cronograma quaresmal de conversão. A igreja sempre nos convida, nesse período, a olharmos a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade ela está sempre em consonância com os anseios da humanidade. Às vezes, há muitas críticas em relação a isso. Por que a igreja tem que se meter em questões sociais? Por que a igreja tem que falar de meio ambiente e tudo? Se nós lermos o Catecismo da Igreja Católica nos números 31 e 32, nós vamos ter como título os meios de acesso ao conhecimento de Deus. E o Catecismo diz que nós temos duas vias para conhecer a Deus. Através do homem e através do mundo. Conhecemos a Deus através das criaturas. E nós não podemos ficar numa fé em que se volta ao intimismo, somente para nós. Não, a fé ela deve ser alargada, a fé ela deve contemplar também a realidade cosmológica da criatura de Deus. E a igreja nos convida, através desse olhar mais atento às questões sociais, a também fazermos o nosso processo. O convite de conversão, como foi falado, ele é constante.
Ele aparece no tempo comum, ele aparece no tempo do Natal, aparece no tempo do Advento. O convite de conversão é constante e nós devemos sempre estar voltados para esse convite. E voltados a esse convite, não somente a uma fé intimista, individual, não, mas uma fé que nos leva também a compreender que os outros devem ter voz, vez e lugar dentro da Assembleia Litúrgica. Ainda em relação aos costumes, aos ritos, o porquê, Kelson, de cobrir as imagens durante o período quaresmal? Colocar o véu sobre as imagens, ela é uma tradição também antiga, mas segundo as normas litúrgicas e os textos litúrgicos, a recomendação para pôr o véu nas imagens, ela se dá a partir do 5º domingo da Quaresma. E não é à toa. Por quê? Porque a partir do 5º domingo da Quaresma, a liturgia ela muda toda a sua tônica. Se antes a tônica do período quaresmal ela estava voltada à conversão, à mudança de coração e também aos exercícios quaresmais de penitência, agora toda a liturgia vai se voltar para o sentido da perseguição e da partida para encontrar o Cristo que foi entregado por um dos seus. Então, mudando a tônica a partir de agora de conversão para paixão, que é o que nós vamos vivenciar na grande semana, que nós chamamos de Semana Santa, compreendendo depois o Tríduo Pascal. Então, a partir de agora, a Igreja convida a voltarmos a nossa atenção para o Cristo que vai ser morto e depois ressuscitará. E aí há alguns lugares, algumas paróquias que têm o costume de cobri-las, seja no primeiro domingo da Quaresma, ou seja a partir da quarta-feira de cinzas. Nesse sentido, é uma adaptação pastoral proposta pelos padres e pelos párocos dessas paróquias. Então não há nenhuma briga se quiserem cobrir antes ou depois, não. Mas liturgicamente falando, o dia correto para pôr os véus nas imagens seria o 5º domingo da Quaresma. Então estamos chegando ao fim desse momento de troca e formação com o seminarista William Kelson. Então gostaríamos de agradecer a participação do nosso entrevistado de hoje e pedir para você que você faça uma oração para todos os nossos paroquianos que nos escutam, que nos ouvem nesse momento. E que essa oração nos ajude nesse momento de penitência, de preparação para esse momento da Semana Santa. Primeiramente eu agradeço ao convite, a confiança e sempre que precisar estamos aqui. A oração que eu finalizaria em consonância também com as palavras de São Paulo e rezo ao Senhor que sempre nos dê a graça de compreender o mistério e mesmo que não compreendamos totalmente, peço a graça de que vivenciamos de forma única e especial. Senhor Jesus, diante do mistério tão grande de sua paixão, morte e ressurreição, ajuda-nos a completar em nossa carne aquilo que faltou na tua paixão, para que, vivendo esse grande mistério, possamos também nós associar a nossa vida à vida dos outros que necessitam. Amém. Neste momento, agradecemos a você, ouvinte, irmão ou irmã em Cristo, que nos acompanhou durante todo este momento importante e formador. Me despeço por aqui. Até o próximo episódio do podcast paroquial. Fiquem na paz de Deus. Até a próxima. Não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Fiquem com a intercessão de nossos padroeiros São João Batista e São Francisco de Assis. Esse episódio foi apresentado por Luiz Gustavo Mota e Luan César Souza. A produção de texto e edição foi realizada por Adélia Machado. Fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão.